Menos de 10 dias para aprovação ou não do ETF de Ethereum, de Ethereum. Será que ele vai passar ou não? Será que nós teremos aqui o Vitalik, assim como nesse vídeo, dançando e alegre porque nós teremos a aprovação desse ETF? Pois bem, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui os prós e contras desse cenário que nós temos aí em relação aos ETFs de Ethereum, porque nós temos aqui algumas empresas, né, que solicitaram aqui esse ETF. Temos aqui a VanEck, temos a 21 Shares, temos a Hashdex, Grayscale, Invesco, BlackRock e Fidelity. Então, assim, gigantes do mercado estão aqui e nós temos alguns deadlines que são importantes, né? Como a própria BlackRock e Fidelity, por exemplo, eles têm ali um deadline lá para agosto. Mas nós já temos alguns deadlines aqui, ó, para maio. Que tá aqui no dia 23, que é da VanEck, e aqui no dia 24 nós temos o da 21 Shares. Então a gente vai falar justamente um pouco a respeito disso daqui, porque se nós olharmos para os ETFs, o quanto que eles estão representativos aí, temos aqui dois ETFs de Bitcoin. ETF de Bitcoin foi aprovado dia 10 de janeiro, dia 11 de janeiro começaram a negociar, e aqui nós temos a janela de tempo em que alguns dos ETFs aí que foram listados em bolsa chegaram em 10 bilhões de dólares de ativos sob gestão. Aqui nós temos o IBIT, que é o ETF da BlackRock. 49 dias foi o suficiente para ele atingir 10 bilhões de dólares de ativos sob gestão. O da Fidelity, 77 dias. E outros ETFs levaram 647 dias, ou seja, 2 anos praticamente. E outros ETFs ainda mais tempo, 947 dias e tudo mais. Então, a indústria de ETFs ela é gigante no mercado tradicional e eles estão vendo a real demanda que existe para ETF de Bitcoin. E se nós temos aí o Ethereum como o segundo maior cripto do mercado, isso pode ser interessante para eles também. E aqui a gente está em um cenário agora em que muitas pessoas estão receosas, né, em relação a tudo isso. Porque quando a gente falava ali de Bitcoin, antes mesmo do deadline, teve até momentos em que saiu ali no Twitter da SEC que o ETF ele foi aprovado e tal, mas na real não foi. E aí logo falaram que era um tipo de hack ou algo do gênero. Mas assim, pro ETF de Ethereum não tem nenhum tipo de notícia. Eles não estão pedindo mais documentação para todas essas empresas aqui que submeteram tudo isso. Então, tá com muito silêncio no mercado. E as pessoas, de certa forma, receosas em relação à aprovação ou não desse ETF de Ethereum. Afinal de contas, o Ethereum ele não tá andando tão bem quanto o Bitcoin aí. Nos últimos 12 meses, Bitcoin tá performando melhor do que ele. Só que isso aqui, né, ETF de Ethereum sendo aprovado pode ser um grande balizador, tá? E pode, enfim, ser interessante. E tem alguns pontos aqui, né? Nesse tweet, temos 5 pontos aqui pelo qual nós podemos eventualmente ter aqui uma aprovação dos ETFs, tá? Ponto 1 é que a própria ARK e 21 Shares, eles tiraram a opção de stake dentro do seu ETF, ou seja, eles poderiam caracterizar ali como security, algum tipo de valor imobiliário por deixar ali o que está dentro do ETF em stake, e eles tiraram essa opção, ou seja, se fosse um ponto de não aprovação, eles já retiraram. Segundo ponto, a Grayscale, ela retirou o pedido de aprovação do ETF de futuros para Ethereum. Então, isso, enfim, foi interessante porque, historicamente, se fosse algum tipo de movimento de que, poxa, você tem ali um ETF de futuros e com isso não vai ter um ETF spot, também aqui já aconteceu de uma forma proativa, né? Eles tiraram isso daí para tirar eventualmente algum tipo de chance da SEC não aprovar toda essa questão, beleza? Ponto 3 também, a SEC ela já aprovou ETFs de futuro de Ethereum, então você tem um precedente ali dos ETFs de Ethereum que já foram aprovados e até mesmo, né, evidentemente que é um outro ativo, mas está dentro da mesma classe, você tem também o precedente do ETF de Bitcoin, que já foi aprovado, que está em mercado e não trouxe nenhum tipo de problema, então isso é um precedente também que é interessante, porque se você falasse ali, poxa, ETF de Bitcoin, todo mundo estava receoso, cara, vai ser aprovado, não vai ser, foi aprovado. Agora todo outro qualquer ETF cripto, ele tem um precedente do ETF de Bitcoin que já foi aceito. Então, isso é interessante. Oitavo ponto, o Gary Gensler, que é quem comanda ali a SEC, ele já disse no passado que Ethereum é uma commodity, ele não é caracterizado como uma security. Isso foi feito em 2018, tá? Tem um vídeo que ele fez em 2018 falando que tanto Ethereum quanto Litecoin não são securities. Então assim, ele tá atrás
dessa questão aí de perseguir criptos e afins, mas no passado ele já disse que não era uma security, que era uma commodity. O que mudou de lá para cá para que, enfim, fosse caracterizado como um security e não pudesse ter ali um ETF? Poxa, complicado, e tem que pensar, né? O Gary Gensler, ele se mantém na SEC enquanto o Biden for presidente, ou enquanto ele não for impeachmentado. Se tiver ali a eleição, por exemplo, do Trump, é muito provável que Gary Gensler saia da SEC. E aí uma pessoa que, enfim, persegue as criptomoedas caia por terra, tá? E tem um ponto 5 aqui, também, que nós vemos um cenário em que a SEC ela não está pedindo nada no sentido de mais informações e afins desses ETFs aí, tá? Então, a SEC ela já perdeu muito, né? Tiveram ali, por exemplo, brigas relacionadas a Ripple, que ela perdeu. Teve muita briga que ela fez ali de postergar, o ETF de Bitcoin deu certo. E agora eles estão diante desse cenário novamente, tá? Então, a gente tem aqui datas super importantes, né? Dia 23 de maio vai ser uma data bem importante para saber se eles vão aprovar de fato esse ETF aqui ou não. E vale frisar, né, que o ETF ele é interessante porque mais dinheiro pode fluir ali para Ether. E para mim você tem que pensar nisso daqui também, tá? A gente está num cenário que a emissão de liquidez nos mercados está aumentando drasticamente, né? Pelo M2 aqui. Então, poxa, você tem um cenário de risk on. As pessoas, enfim, acreditando no mercado, acelerando, jogando mais liquidez no mercado. Eu já falei com vocês recentemente aqui no canal a respeito disso. E quando tem mais liquidez, geralmente os ativos eles sobem bastante, tá? E tem que pensar também que a quantidade de Ether em stake está aumentando drasticamente, né? Você tinha ali quase nada de Ether em stake em 2021 e agora nós temos aqui, ó, mais de 30 milhões de Ethers em stake, né? Pensando que nós temos ali 120 milhões de Ethers, aproximadamente, a gente está falando que mais que um quarto de todos os Ethers estão em stake. Estão ali em protocolos DeFi que as pessoas estão pensando para um prazo maior. E aí, quanto mais Ethers você tem em stake, as pessoas não movimentam eles, e quanto mais demanda tiver pelo Ether, mais ele pode, enfim, se apreciar, né? É algo que ficou de fato bem para trás, comparado ao Bitcoin, mas, enfim, nós temos aqui um precedente, né, para que eventualmente Ether tenha ali o seu ETF aprovado, né? Em menos de 10 dias nós teremos a decisão oficial disso, e nós temos aqui um baita precedente, né, que é justamente o ETF de Bitcoin, que já foi aprovado em menos de 50 dias, conseguiu ali 10 bilhões de dólares de ativos sob gestão, então isso foi super interessante, tá? E eu particularmente, né, acredito que isso pode acontecer, né? Acredito que de fato o ETF ele pode ser aprovado. O mercado já está precificando que não, tanto que o preço de Ether está ali abaixo dos 3 mil dólares, mas, cara, as coisas elas podem mudar muito rápido no mercado cripto. Muitos falavam que o ETF de Bitcoin não seria aprovado e no fim do dia foi aprovado, então eu quero estar exposto no mercado para ser surpreendido. Gosto da tese de Ether e tenho em carteira, e se eventualmente ele for aprovado, o seu ETF vai ser bem interessante e pode fazer o mercado movimentar bem. Afinal de contas, nós tivemos 2 gatilhos que já foram executados esse ano aí, fez com que os mercados andassem, que é a aprovação do ETF de Bitcoin e o próprio Halving. Só que agora a gente está esperando aí, de fato, de ter algo relacionado a Ether e também outros movimentos, como os juros começarem a reduzir e, enfim, o cenário do mundo está saudável, bolsas estão perto das máximas históricas, sobretudo no mercado americano. Então, assim, tá tudo muito bom e nós podemos ter um cenário que, de fato, ETF de Ether seja aprovado. E quero saber de você, acredita que o ETF de Ether vai ser aprovado aí até esse deadline do dia 23 de maio? Me deixa saber aqui embaixo nos comentários e, claro, se curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto!